Vou mostrar para vocês como a engenharia pode ser divertida. Vocês querem saber mais? O mercado de trabalho está difícil, né? Vocês que querem tentar entrar e entender melhor a engenharia, aqui estamos. Para isso, trouxemos aqui Cláudio Dutra, presidente da ABENC, subsecretário de Habitação e outras coisas mais, né, Cláudio? É isso aí, vamos que vamos. Então, Cláudio, a gente vai começar aqui um papo descontraído, vamos falar um pouco da engenharia, né, em si, como é que ela pode ser desenvolvida. E, para isso, a gente trouxe dois colegas aqui, Cleiton Belach, Luiz Guimarães, para a gente bater um papo descontraído e trazer informação aqui para o pessoal e estar mais próximo do pessoal. É isso aí, só engenheiro de alto nível. Fico muito feliz e satisfeito da gente poder estar aqui discutindo um pouco da engenharia, discutindo um pouco daquilo que a gente pode fazer de diferente para a engenharia na cidade do Rio de Janeiro e também no estado, né? Eu, como presidente da ABENC, da Associação Brasileira de Engenheiros Civis aqui no Rio de Janeiro, a gente tem agregado bastantes colegas. Para vocês terem uma ideia, a ABENC esse ano, quando a gente começou lá na presidência, agradecer aos nossos colegas que nos elegeram lá, a gente tinha cerca de 120 a 130 associados, né? A ABENC é de engenheiro civil especificamente, e nós fizemos um trabalho, uma campanha lá e chegamos a quase 1.300 associados. Eu acho que isso demonstra a nossa capacidade, né? E Gabriel, Cleiton e Luiz são participantes disso, dessa maravilhosa evolução da nossa associação, e a gente tem uma surpresa muito legal. Já posso falar? E não é melhor deixar pro final, não? Não, vai ter uma surpresa aí pro final. Vou deixar pro final. Para todo mundo ficar curioso de assistir até o final e saber que a gente vai ter uma coisa muito legal esse ano para agregar a galera da engenharia civil e da engenharia aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. A gente vai bater um papo aqui com o Cláudio, trazer algumas experiências dele, que é bem vasto, né, Cláudio? Pouquinho. Então, vou falar um pouquinho aqui de tudo que o Cláudio, a gente vivencia com ele, tudo que ele passou. Cláudio, como eu já falei, hoje ele é subsecretário de Habitação, né? Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, mas também tem uma grande importância, né, na cidade do Rio de Janeiro e no estado, que teve como presidente do INEA e presidente da Fundação Rio Águas, né? É isso aí. Além disso, eu sou pai de duas filhas lindas, a Lorena e a Luísa, casado com a Cristiane. Bem, a gente começou a nossa trajetória. Eu acho que é bem legal a gente poder estar compartilhando isso com vocês. Eu sou nascido no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Guapimirim. Vim para o Rio de Janeiro com 3 para 4 anos de idade, fui morar no Morro do Borel, numa época difícil, complicada, com muita luta. Moramos lá até eu tinha meus 15 anos de idade, e até então meu pai também é engenheiro civil, e trabalhando, meu pai tinha uma barraca na feira de hippie de Ipanema, e todos os domingos a gente ia lá trabalhar junto com ele, né? Foi uma evolução bem bacana, um aprendizado. A gente trabalhar com artesanato, também gosto muito de fazer coisas manuais e tudo mais. E isso, eu acho que engrandeceu bastante a nossa vida. Eu acho que a gente consegue ter e mostrar para as pessoas que quem mora nas comunidades, quem tem a necessidade, né, de morar nas comunidades, que ninguém quer ou mora porque quer, mas é necessário às vezes, e as oportunidades aparecem. Graças a Deus, nós conseguimos ali com estudo, com capacidade, com vontade, né, e com o trabalho lá da nossa família, a gente conseguiu evoluir. Estudei minha vida toda em escola pública, escola municipal, e antigamente era interessante, porque quem estudava em escola pública que eram os melhores, né, que a escola era bem estruturada, bem fundamentada e tudo mais, e quem estudava em escola particular tinha aquele jargão, né, pagou, passou. Exatamente. Então, no segundo grau, eu estudei na escola técnica, no Cefet, Escola Técnica Federal. Engraçado que, na época que eu fiz a prova, nós fazíamos a prova e tinha um
uma linha de classificação. Eu fiquei bem lá no finalzinho. E os primeiros escolhi ali sempre eletrônica, eletrotécnica. Aí até quando chegou na minha opção, eu tinha 3 opções. Ou fazia mecânica, ou fazia construção civil, ou meteorologia. E eu lembro que meu pai... sobrou, né? Eu falei, ou é isso, ou isso ou é isso. Aí eu lembro que eu estava lá no auditório do Cefet, isso em 1988, teve uma chuva, naquela época o Cefet ficou um tempo interditado porque o Rio Maracanã ali naquele trecho enchia, transbordou, aí acabou impedindo que as aulas começassem no início do ano. Aí eu fui convocado meados de abril, final de abril, e no início do ano também tinha passado o Pedro II. Aí meu pai falou, não vai ficar em casa de bobeira não, vai estudar. Aí eu estudei 3 meses no Pedro II, depois eu fui pro Cefet para fazer a escola técnica. E eu lembro do meu pai, eu sentado lá no auditório, ele vira para mim e fala assim, meu filho, você vai escolher o quê? Eu sempre fui muito, muito brincalhão, né? Aí eu virei para ele e falei, pai, acho que eu vou fazer meteorologia. Mas olha, é um excelente curso. Na verdade, é um dos únicos cursos técnicos que tem. E os colegas que tem hoje aí que a gente vê falando sobre meteorologia, a maioria deles passaram lá pelo Cefet. O Cláudio, eu achei interessante, quando você falou da situação lá do Rio Maracanã, naquela época, né, 1988, 88, né? 88. É histórico, né? Então, a gente tem um roteirinho aqui, mas vai tentar seguir, né? Mas é complicado, né? Que a gente tem muito assunto. E a gente vai chegar lá na frente, vai acabar fazendo um encontro desse, sobre uma grande realização sua. Exatamente. Nesse local, exatamente, entendeu? Exatamente. Sua, sim, a contribuição para a sociedade, né, do Rio de Janeiro, para o município, que foi nesse mesmo lugar, entendeu? Foi exatamente nesse mesmo lugar. A gente vai chegar nesse assunto. A história continua. Eu comecei estudando no Cefet, ali na região do Maracanã, que teve essa inundação, e lá na frente a gente vai contar essa história também. Eu tive o privilégio de contribuir um pouquinho mais para sanar a questão da drenagem ali naquela região. Então, eu levanto, vou lá na frente para poder fazer inscrição e tal. Meu pai ficou meio tenso. Aí eu volto, quando eu sento do lado dele. Aí sabe aqueles minutos de silêncio que parece uma eternidade? Aí ele vira para mim, e aí, meu filho, você escolheu o quê? Eu falei, pai, eu escolhi construção civil. Ele devia assim, metrologia não. Pai engenheiro, pô, tem que ser construção civil, né? Meu pai é formado em física pela UERJ e depois fez engenharia civil lá na Veiga de Almeida. Então, é aquela velha história. Pô, eu quero que meu filho siga mais ou menos a minha carreira e tal. Mas, na verdade, assim, a escolha foi a época, evidentemente, pelo que eu passava ali no dia a dia com ele, mas foi uma escolha que me fez muito bem, né? E eu passei ali 4 anos na escola técnica. Folgo em dizer que no meu período todo de estudo foi o melhor período da minha vida, né? Conheci vários colegas que são amigos até hoje, né? Que a gente ainda tem essa conexão, essa junção com a galera do Cefet. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida na questão profissional. Uhum. Após isso, fiz a escola técnica e me formei em 92 como técnico de edificações e comecei a trabalhar, entrei no mercado, comecei a trabalhar. Fui trabalhar um período numa marmoraria lá em Vista Alegre, como medidor de mármore e tal. Interessante que isso refinou muito para mim a questão de medida, né? Às vezes eu olho assim, a medida dessa mesa. Essa mesa tem 90 centímetros por 2,10. Se você for medir, é mais ou menos isso. Já tem aquele olhar clínico, né? Aquela coisa... Porque a medida do mármore no fino, né? Você não pode errar e tudo mais. Passei um período ali, depois eu fui trabalhar na Marmoraria Royal, que era uma das maiores marmorarias que tem no Rio de Janeiro. Trabalhei com muitos arquitetos renomados.
Aí eu fui tomando gosto, né? Obra. Comecei, então, a fazer engenharia também na Veiga de Almeida, lá onde meu pai fez Seguindo os também. passos. Mas dessa vez foi direção do pai. Não, aí eu já estava fazendo edificações. Já foi. Né? Interessante que na época que eu ainda estava no Cefet, eu sempre quis ser piloto de avião, piloto de caça. Eu vou para a AFA, vou para a EPCAR e tal, estudando pra caramba. E eu saía de casa de manhã, ia para o Cefet, saía do Cefet, ia à noite para o Tamandaré. Arrumei uma bolsa lá no Tamandaré e ficava lá. Aí depois, num certo período, ia de manhã para o Tamandaré, ia à tarde para o Cefet e à noite ia para a turma especial no Tamandaré. Cara, quando chegou em 91, que foi quando o Collor ganhou a eleição em 90 e assumiu em 91, eu fui fazer as provas para a AFA, para a Escola Naval, para EPCAR foi antes. Foi exatamente o ano que o Collor entrou e cancelou as provas todas para as Forças Armadas. Cara, fiquei frustrado. Estava estudando esse tempo todo. Estava estudando esse tempo todo. Aí foi o período que eu tive que começar a fazer um estágio para poder me formar no Cefet. Aí comecei a fazer o estágio, peguei gosto pelo trabalho. Aí eu falei pro meu pai, não, eu vou fazer engenharia mesmo. Como eu costumo dizer por aí, engenharia é uma cachaça, né? É uma cachaça. Tomou gosto, já era. Tomou gosto, já era. Provou. Mas isso prova muito a importância dos cursos profissionalizantes, né, no Sem Brasil, dúvida, né? sem dúvida. Porque Me deu uma base muito grande. assim, a gente vive um momento, né, que muitas das vezes a gente tá aí, TikTok, a gente sabe, né? TikTok, dancinha de TikTok, YouTube, acabaram banalizando um pouco o estudo, né? E essa experiência que você traz, eu também fiz curso técnico, então mostra que dentro do ensino médio, o adolescente ali que vai se tornar adulto, né? Ele já sai profissional. Então, o cara tem uma profissionalização, ele sai mais preparado, né, pro mercado de trabalho. E tem uma outra visão, né? O cara já se prepara diferente para a vida, né? Um cara que passou a ter uma vivência maior, é um cara mais preparado. Por isso a importância do curso técnico. Eu sou muito defensor de curso técnico, né? Eu também. Sou a favor. Acho que quem entra e ingressa numa escola técnica, ele tende a ter um direcionamento diferente, né? E aí é uma coisa que é bem legal, que passa de pai para filho, né? E acontece o que a gente vê que está acontecendo, né? Com a sua grandiosa carreira, né? Ainda tem muita coisa pela frente, né? Muita coisa. Né? Aí, vamos só... Fala, Cleiton. Então, eu ia te fazer... perguntar se tu vai passar o bastão para mim para eu fazer uma pergunta pro Cláudio, que senão eu vou esquecer. O que acontece? Eu até anotei aqui e vou... Cláudio, você falou um pouquinho do início da tua carreira, mas acredito que no decorrer do bate-papo você vai falar um pouco mais. Mas eu separei uma pergunta aqui, que é o seguinte: de todas as transições tuas de carreira na área da engenharia civil, o que mais te surpreendeu nessa área até o momento de hoje? Então, continuando, né? Eu comecei a estagiar, fui trabalhar numa empresa de escoramentos de lajes, andames, formas e tudo mais ali em Del Castilho. Comecei como técnico e fui fazendo a faculdade. E assim, eu vejo, eu acho que a dificuldade que eu tive, muita gente tem até hoje, né? Você trabalhar, estudar, estudar. E isso é uma luta muito grande, porque meu pai eu tenho mais 2 irmãos, né? Chegou a um determinado ponto que meu pai falou: filho, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer estudar mais um ano para tentar ano que vem fazer a prova porque você quer fazer e tal? Eu falei: não, pai, eu quero fazer engenharia. Então, eu fiz o vestibular na época para Gran Rio, aí passei para Veiga de Almeida, consegui uma bolsa e continuei trabalhando, pagando faculdade. Aí meu pai foi lá ajudar meus irmãos mais novos. E essa dificuldade que a gente passou, eu acho que fez com que eu
desse muito mais valor, né, ao trabalho, ao que a gente... Eu tinha colega, a gente ia para eu ia para a faculdade, tinha gente que ia para lá e tinha jogo no Maracanã, que é o Veiga do Almeida ali do lado. Vamos pro jogo. Você vai, eu vou ficar, porque eu tô pagando, gastando meu bolso, eu vou ficar. Então, às vezes, ficavam com raiva, porque se fosse todo mundo, né, o professor cancelava a aula. Era o jogo do Vasco. Aí não, do Flamengo, claro. Aí ficava uns 4, 5, cara. Aí tinha aula e tudo mais, enfim. Aí depois todo mundo xingava, né? Porra, ficaram aí esses caras. Não, isso aconteceu umas 2 vezes. Na terceira, ninguém mais ia pro jogo. Ninguém sabia que ia ficar. Então, assim, eu fui trabalhar nessa empresa. Dessa empresa, eu fui trabalhar com uma consultora depois. Dessa consultora, eu fui, então, trabalhar na gerenciadora que era a Concremate, que foi exatamente na época que começou ali o projeto Favela Bairro, né? Nesse contrato de gerenciamento, eles tinham que alocar técnicos e engenheiros nas obras do Favela Bairro para poder dar apoio para a fiscalização, né? E eu tive a grata alegria de, então, começar a trabalhar para a Secretaria de Habitação em 1996, finalzinho de 96, início de 97. Eu acho até que tem a ver com a pergunta que eu queria fazer. Eu ia falar, o que te levou a querer entrar para a prefeitura, para ajudar assim, a comunidade, assim, até porque Secretaria de Habitação, Secretaria de Ação Comunitária, a maior parte é voltada para a comunidade, assim, para pessoas carentes, favelas. Aí, então, eu ia fazer a pergunta, eu acho que você já meio que se antecipou. Então, você começou com Concremate, e aí entrou para a parte da fiscalização e se interessou, né? Foi exatamente isso. Eu comecei, então, trabalhando nas favelas daquela região de Jacarepaguá, né, Tijuquinha, Muzema, Vila da Paz, Morro do Banco, Rio das Pedras. Eu comecei a trabalhar naquela região ali, fazendo obra de infraestrutura dentro da favela. E por que eu me identifiquei? Porque eu morei na favela. Né? Eu sabia o que era subir uma escada que não existia escada, eu sabia o que era passar num beco que o esgoto passava junto. E eu acho que isso... Cara, eu acredito muito que Deus direciona a gente para as coisas que Ele quer, né? Sim. E aí eu comecei, então, a me ambientar num espaço que era degradado, ao qual eu vivi a minha infância, e comecei a trabalhar para dar dignidade para as pessoas que moravam ali. Cara, a partir daí, eu falei, é isso que eu quero, né? A engenharia que eu quero. Aí, nesse meio tempo, abri uma empresa... As maluquices que eu fiz, que eu sou meio empreendedor também. Tem que se virar, né? Não tem jeito. Virava e trabalhava lá, fazia obra também em outros locais, enfim. Mas direcionando nessa linha da Secretaria de Habitação, eu comecei a ter essa afinidade porque eu pude ver que a engenharia, o meu trabalho, a minha formação, podia também fazer com que as pessoas que mais precisavam, que mais necessitavam, pudessem ter uma melhora de vida, uma melhora na vida delas. E o serviço público ele é mais complicado, né, Cláudio? É diferente de fazer... Não é fácil, não. É diferente de você fazer uma obra particular. Então, eu fiquei ali de 97 na Concremate até 2002. Quando chegou em 2002, eu estava para me formar na engenharia, como engenheiro civil. Na verdade, eu levei 10 anos para me formar, que eu comecei a faculdade. Eu comecei a faculdade em 92, só terminei em 2002. Mas vejam bem, ó, é a vida do cidadão que trabalha e estuda, hein? E tem que pagar a faculdade. Tem que pagar a faculdade. Eu comecei na Veiga, ficou apertado, aí saí da Veiga, fui estudar um período na Souza Marques, ali em Cascadura. Cara, eu lembro que eu trabalhava numa construtora que tinha uma obra em Botafogo. Eu saía dali de Botafogo, ia até a Praça 15 para pegar o 636. Quando eu chegava na Praça 15, tinha um monte de fila,
que é o 636, chegava o rumo enchia. Chegava, 636 Gardenia Azul. Gardenia Azul. Gardenia Azul Sanspena. Sanspena, isso aí. Meu irmão, teve uma vez que eu tava na fila, caraca, eu cochilei em pé, cara. Aí a fila andou, aí o cara que tava atrás de mim, bora. Quando eu no ônibus, às vezes você cai assim, olha pro lado. Pô, dormi várias vezes no ônibus, cara. Gabriel, aí as pessoas que estão nos assistindo, escutar isso do Cláudio é muito importante, porque as pessoas acham que às vezes deve ter alguém escutando a gente querendo desistir, querendo parar, trancar uma faculdade por essa dificuldade, Cláudio. E tem gente também que hoje vê a nossa posição, né? Onde tá, o que tá fazendo. Acha que foi fácil chegar aqui, né? Não é mole, não. É verdade. E então eu tava eu voltei para citar esse fato, mas eu me formei em 2002, aí teve um concurso para a prefeitura para 7 Rio, que tinha, o concurso era para engenheiro e para técnico. Aí na época eu falei, cara, eu vou me formar no final do ano, vou fazer logo para engenheiro. Aí a Cristiane, na época, a minha esposa, ela falou, olha, eu acho melhor você pensar, porque você é cabeçudo, vai que tu passa, e eles chamam antes de você se formar. Eu falei, não, mas concurso da prefeitura demora pra caramba, que não sei o quê. Aí eu pensei, tá bem. Aí me inscrevi para técnico. Fiz o concurso em abril, tirei o 8º lugar. Me chamaram em agosto. Viu? Ainda bem que você escutou. Viu? Por isso, cara, tem que escutar a esposa. Tem que escutar, né? Você e o Luiz já vão aprendendo isso. Tem que escutar a esposa, né, Cláudio? Tem que escutar. Aí eu comecei na 7 Rio em agosto de 2002 e fui trabalhar lá. Aí saí da habitação, que eu estava contratado, saí da habitação. Cara, eu saí da habitação na época, eu ganhava R$ 1.200. Fui para 7 Rio para ganhar 720. Mas aí já era como concursado. Mas era concursado. Só que, agosto, no final do ano, eu já estava ganhando os 1.200 de volta. Porque fui lá, me apresentei, e eu falei, tô aqui para trabalhar e tal. Aí, na época, tinha escala para trabalhar, fim de semana para fazer... chamava Operação Orla, que era para rebocar os malucos que estacionavam irregular na orla lá da Barra. Aí eu ganhava hora extra, esses 2 dias. Sim. E tinha escala também para trabalhar à noite, para ficar nos radar móvel. Né? Antigamente tinha que ficar um cidadão lá junto, tal. Cara, um monte de gente andando voado, cara. Maluquice. E aí eu falei, me bota na escala aí, eu tô aqui para trabalhar. Claro, Aí em 4 meses eu vou ter que ganhar o que eu ganhava. Enfim. O mais interessante, que nesse meio tempo, né, eu cheguei no final do ano, me formei. Quando chegou em 2003, nós juntamos uns amigos lá, vamos nos inscrever para fazer mestrado? Aí a gente sentou, montamos um grupo de estudos, fizemos a própria mestrado na UF, passamos. Aí eu comecei a fazer o mestrado na UF, de 2003 e terminei, eu acho que em 2008, se não me engano. Só que nesse meio tempo teve a prova para engenheiro da prefeitura em 2004. Que a última prova que tinha tido para a prefeitura tinha sido em 92 para engenheiro. Aí o mesmo grupo, vamos estudar para a prova. Aí a gente pegava questões de provas anteriores, de outras provas. Que já tinha muito tempo, né? Já tinha muito tempo. Aí fazia e tal. E na mesma época teve prova para Conlurbio, teve prova para a prefeitura de Caxias, teve prova para a prefeitura de Rio das Ostras, teve prova para o Tribunal de Contas do município. Aí eu fui me inscrevendo para poder ir pegando o ritmo da prova. Quando chegou no dia da prova para engenheiro, olha que interessante, cara. Fui fazer a prova foi na Veiga de Almeida. Ao encontro lá fazendo a prova, professor meu que me deu aula na SUAM, né, voltando um pouquinho, aí fui estudar na Souza Marques, também não aguentei pagar, aí fiquei um tempo sem estudar e tal, aí voltei. Isso dentro daqueles 10 anos. Dentro daqueles 10 anos. Aí voltei e terminei os últimos períodos lá na SUAM. Me formei na SUAM. Aí, cara,
Eu cheguei lá e falei, caramba, meu irmão, fulano fazendo prova, Beltrano fazendo prova. O Marco Aurélio hoje, que é subsecretário da Conservação, fazendo prova. E soltou um F bonito. Eu falei, caraca, meu irmão. Tinham 100 vagas. Todo mundo ferrado, todo mundo precisando. Todo mundo precisando, pô, todo mundo querendo. Cara, 100 vagas. Falei, caraca, mas eu fiquei nervoso. Aí fui fazer a prova, fiquei nervoso. E, beleza, eu fiz a prova, terminei a prova, fui embora. Cara, saiu o gabarito. A pontuação mínima para você ser classificado eram 36 pontos. Saiu o resultado, fiz 34 pontos. Falei, puta caramba, merda, meu irmão. Que maluquice. E aí, o Luiz, o porquê que eu fui fazer a prova? Porque eu queria passar para voltar a trabalhar na habitação. Esse era o meu desejo. Entendi. Porque aquele período que eu fiquei, eu me identifiquei, gostei do que estava fazendo e queria continuar ajudando as pessoas que moravam nas favelas. Enfim, cara, cancelaram 2 questões que estavam erradas da prova e essas 2 questões eu tinha errado. Aí eu ganhei os 2 pontos. Fiquei com os 36 pontos, fiquei classificado. Tinham 100 vagas. Tem coisas coisas de Deus, né? Que não, tem que acontecer. Cara, não escuta. A minha classificação era 416. Caraca! Porra, engenheiro, né? Mas a esperança estava ali ainda. Pra engenheiro. Eu falei, cara, não. Ganhou a primeira batalha. Primeira batalha. Eu falei, cara, não vou ser chamado, né? O concurso de 4 anos, né? 2 anos renovado para mais 2 e tal. Aí, tudo bem, vamos para a próxima. Aí continuei trabalhando na 7 Rio. Só que naquela época estava no período das obras do Pan-Americano, 2007. Cara, muita gente que ia lá, que foi chamado no concurso, não ia porque o salário era R$ 1.750. Eu ganhava na 7 Rio R$ 1.250. Ia dar um upgradezinho. Só que a galera lá fora tava ganhando 3,5, 4. Pô, nego ia lá, desistia. O povo ia lá, desistia. Aí foi passando. Aí teve gente que foi alocada para SMH, foi para a favela, escutou meia dúzia de tiro, pediu passagem. Teve gente que fez outros concursos, passaram nos outros concursos, enfim. Aí quando chegou no finalzinho de 2007, cara, já estavam chamando lá o 380 e pouco. E falta pouco agora. Aí eu falei, cara, o concurso, ele terminava em abril de 2008, o prazo para chamar. Quando chegou em dezembro de 2007, meu pai me liga, Cláudio, ó, te chamaram mais um bocado aqui. Falta uns 100 e pouquinho para te chamar. Uns 40 e pouco para me chamar. O seu pai também era da prefeitura? Meu pai era funcionário da prefeitura. Tinha trabalhado na habitação, na criação dela, em 94. Depois ele foi trabalhar na Casa Civil. Aí, o meu pai é um daqueles que entrou pela janela, sabe? Que o pessoal chama lá, o pessoal entrou pela janela. Ele entrou antes da Constituição de 88, né? Que era contratado, era CLT. Aí, quando veio a Constituição, quem já estava foi incorporado como funcionário. Aí, quando chegou em março, no dia do meu aniversário, na verdade um dia antes, eu faço aniversário dia 26 de março, um dia antes, dia 25, meu pai me liga, ó, vão chamar uma galera aí. Quando chegou à tarde, ele falou, Cláudio, vai sair no DO. Cara, no dia seguinte, sai no Diário Oficial a minha convocação para me apresentar lá na Secretaria de Administração, na SMA, para poder ser convocado para engenheiro da prefeitura. Aí, quando eu chego lá, tô lá na fila, aí o Ricardo Manhães, por exemplo, foi chamado junto comigo, o Marcelo Jabre, essa galera. Tava todo mundo na rabeta lá. Aí, cheguei lá, pô, tu quer trabalhar onde, meu filho? Falei, bota aí na Secretaria de Habitação. Aí, quando foi em abril, eu fui nomeado na prefeitura dia 16 de abril de 2008, como engenheiro. E para passar o bastão da 7 Rio? Não, foi de boa. Assim, eu comecei a trabalhar na 7 Rio, na Barra da Tijuca, porque eu tinha, lembra que eu montei a empresa? Eu tinha umas obras na Barra. Aí eu ia
para Sete Rios. Nos dias que eu trabalhava fim de semana, eu ganhava uma folguinha, aí ia lá ver as obras junto com a Cristiane, que ela que ficava tocando as obras na Barra, ela e meu irmão. Minha irmã também, minha irmã era administrativa da empresa, e até hoje minha irmã trabalha com a gente. Aí voltei para a habitação em 2008, que foi o ano de eleição, que o prefeito era o César Maia, foi ano de eleição, aí foi quando o Eduardo Paes, o prefeito Eduardo Paes, ganha a eleição, em 2009 ele assume, e aí começa de novo minha história na secretaria. Eu fiquei um aninho lá meio sem ter o que fazer, né? O grupo lá era outro. Quando chega em 2009, uns colegas lá que eu já conhecia, o Romério, o Rogerão, né, a galera que tinha lá, então me chamam, vamos montar aqui uma gerência para trabalhar nas obras de Jacarepaguá. Aí eu fiquei na gerência da Zona Oeste. Aí continuei voltei para Rio das Pedras, que ainda estava em obra. Aí fiz obras em Campo Grande, em Guaratiba, em Sepetiba. Aí voltei de novo na atuação lá na Secretaria de Habitação. Então, eu vou te fazer uma pergunta, mas também fazer um comentário aqui que é a importância, né, de escolhas técnicas, né, para cargos importantes como o seu de subsecretário, né? Então, além de ser uma escolha técnica, foi uma escolha de um funcionário da casa, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Mostra que as pessoas, né, os concursados da prefeitura, eles estão capacitados, entendeu? E a importância, né, até do prefeito e do secretário à época ter essa capacidade de enxergar feeling, né? as pessoas técnicas. Aí a pergunta é o seguinte, um dia, estava lá dentro da Rio Águas, quando era o seu período, né, como presidente, aí conversando ali com o pessoal, aí tinha Bianca Baldez, Vânia Reis, a gente conversando sobre a maneira como se faz a gestão, né, pública, e que é muito complicada, você tem algumas nuances, né, do serviço público, né, porque não é igual o serviço privado. Sem dúvida. E aí a gente chegando nessa questão, né? Poxa, isso aqui é um empenho, isso aqui é uma solicitação de despesa, isso aqui é uma medição, isso aqui é uma fatura. E a gente entende a importância de se ensinar isso à população, né? Acaba que a gente que está no meio da engenharia, a gente acaba vendo mais isso do que as pessoas que estão assim, por exemplo, na Secretaria de Educação. É diferente. Entendeu? A gente que está no meio da engenharia, na habitação, Secretaria de Infraestrutura, na própria Rio Águas, a gente acaba vendo mais essas situações e que, às vezes, uma pessoa é do serviço público, o secretário ou até mesmo o prefeito, dá uma palavra um pouquinho mais técnica nesse jeito, o cidadão, às vezes, não entende. É verdade. Entendeu? O que é um empenho, o que é... Porque, às vezes, o cara, não, saiu um empenho, a gente já está pagando, é o serviço tal, é uma obra emergencial, são situações diferentes. Então, assim, eu pergunto o seguinte... O quão importante seria ter um curso, mas não um curso como hoje em dia, que o pessoal, né, muita gente hoje em dia tem curso pra caraca, né? Você entra na internet, o cara faz um curso, você paga R$ 9,90, 12 vezes, não sei o quê. A primeira de 7 dias de graça, e depois ele te dá uma facada, e às vezes não ensina nada. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte, o quão importante seria implementar isso até nos cursos regulares, que se tem. Ou no ensino fundamental, acho que até no ensino fundamental é meio complicado, mas talvez no ensino médio, ou então num curso técnico, que tem a ver não só com a engenharia, mas também com outras áreas que pode estar prestando serviço dentro da prefeitura, né, do serviço público. Ó, Gabriel, todas as coisas que eu aprendi com relação à gestão pública, eu aprendi ao longo da carreira, né? Eu nunca fiz curso nenhum para saber o que é uma SD, o que é um empenho, o que é uma autorização de despesa, enfim. Eu creio que nós temos hoje dentro da prefeitura, e sempre existiu, a Fundação João Goulart, e ela faz os cursos para capacitação dos servidores. Sim. Por quê? Isso é algo específico para o serviço público. Eu não vejo assim muito um vislumbre de ter algum curso técnico externo para que as pessoas entendam o que é isso, né? Mas dentro da prefeitura existe curso de capacitação para os servidores, né? Até por conta, toda vez que tem um grande concurso, o pessoal já vai lá e já faz um pré-preparo e depois, dependendo da área que ele vai atuar, tem alguns cursos específicos que a Fundação João Goulart prepara.
Então, eu acho que não teria, assim, muita adesão, a não ser quem realmente já trabalha no serviço público. Mas a gente tem isso lá gratuitamente. Verdade. A Fundação João Goulart já tem seus cursos regulares, e quando não tem, o pessoal monta grupo, vai lá, propõe que eles preparem o curso e a gente faz o curso de capacitação. Eu acho, né, dessa maneira. Eu vou passar agora adiante, que aí é a sequência da sua vida. Eu ia falar, aí tu volta para habitação. Porque uma coisa que eu quero muito falar, que foi uma situação que eu acabei participando, né, contigo lá na Rio Águas, são grandes obras, que foi o que eu falei no início, né? Você estava lá no Cefet estudando, aí tinha um problema que enchia o Rio Maracanã, tinha problemas ali na Grande Tijuca, e uma das grandes obras que você participou, né, e teve a bênção, né, e de estar de frente dessa obra, você estava à época como diretor de obras, né, da Fundação Rio Águas, são os grandes reservatórios e popularmente conhecido como piscinões, né? Entendeu? Ali da Grande Tijuca, que hoje, com muita sabedoria, a prefeitura está fazendo um outro, né? Em Realengo. Então, eu sei que você vai falar assim, da sequência da sua vida, vai chegar nesse ponto, que eu acho que é um assunto que muita gente quer ouvir, além do desvio do Rio Joana, né? Sem dúvida. Olha, eu volto então em 2009 para habitação, fico até 2013, até 2014. Que aí, à época, o secretário era o Pierre, né? Também um grande amigo nosso, e o Pierre, então, é convidado para assumir uma secretaria que o prefeito então cria, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, ISMAR. E, abarcado a ISMAR, fica, então, a Rio Águas. Tá? Aí o Pierre, então, me convida, à época, eu era gerente de obras lá na habitação, ele me convida, então, para assumir a diretoria de obras na Rio Águas. E, em função disso, o que estava, à época, em construção eram os piscinões da Praça da Bandeira, da Praça Niterói e da Praça Vanhagem, além da obra do desvio do Rio Joana. A obra da Praça da Bandeira foi o início de tudo, foi aquela questão de você identificar o tipo de obra, o tipo de serviço. Então o pessoal teve um pouquinho de dificuldade para entender, porque você fazia uma obra dessa magnitude. Pra você ter ideia, o piscinão da Praça da Bandeira ele tem 18 metros de profundidade, né? Você fazia uma obra ali. Foi inovação à época, né? Inovação. Os reservatórios daquela região são os maiores reservatórios em área urbana do país. Então, era algo novo, era algo realmente que o pessoal ainda não conhecia muito bem. Então, a gente chega lá no momento que o da Praça da Bandeira já estava terminando, eles estavam terminando a laje superior, montando os equipamentos e terminando ali a obra da praça para retomar a Praça da Bandeira como era antes. O da Praça Niterói estava em fase de escavação, e o da Praça Vanhagem só tinha feito as paredes de diafragmas. Ele estava lá ainda com o tapume e tudo mais. E o desafio era, isso em 2014, terminar o da Praça da Bandeira em 2014, entregar o da Praça Niterói em 2015 e o da Praça Vanhagem em 2016. Só isso. Só isso. Só que o da Praça da Bandeira já estava 2 anos e meio lá fazendo. Aí eu falei pro Pierre na época, ou é homem, a gente vamos trabalhar. Vambora. Aí eu caí dentro do projeto, entendi como o projeto era feito. A empresa já tinha apanhado um pouquinho no outro, né? Também começou a entender a evolução do processo de escavação, tinha que escavar um pouquinho de um lado, escavar um pouquinho do outro, e fazendo as paredes de diafragma já estavam prontas. Tinha que ir fazendo as vigas de amarração, né? Que lá é como se fosse um barril, que a cinta do barril é por fora, né? Uhum. Lá é por dentro, para evitar que o piscinão feche. Então isso foi evoluindo, a gente montou um processo de produção, montamos um cronograma com a empresa. Eu lembro muito bem que o prefeito chamou a gente na reunião e falou assim, eu preciso que entregue isso em dia
12 de junho de 2015, Dia dos Namorados. Isso era meados de 2014, ainda estava escavando. Aí eu falei, PR, eu tenho a seguinte teoria, eu não posso falar que não dá. Não, mas alguém tem que falar. Não, eu posso falar que não deu. Mas eu tenho que trabalhar para isso. Meu irmão, olha, a gente ralou pra caramba. Botamos o negócio na linha de produção, aí começou a evoluir, começou a funcionar, começou a andar, começou a executar. Quero destacar aqui que a equipe e os funcionários da Fundação Rio Águas são, para mim, são um dos melhores engenheiros que eu já convivi, por conta da expertise que é trabalhar com drenagem, com a parte hidráulica. E a gente montou uma equipe muito boa na época na diretoria de obras. E aconteceu, dia 12 de junho de 2015, nós inauguramos, então, o piscinão da Praça Niterói. Que esse tem 28 metros de profundidade, se eu não me engano. Os 3 piscinões dão 118 milhões de litros de água acumulado. Eu lembro que teve uma ocasião que o piscinão, o da Praça Vanhagem, já estava funcionando e o desvio do Rio Joana ainda não. Transbordou, né? O piscinão transbordou. Aí aquela coisa na imprensa, o que aconteceu, o que houve, não funcionou, o que não funcionou. Aí aquela turma lá da Bandeirante, da Rádio Bandeirante, da Band News, né? O que não deu certo, que gastou dinheiro, não sei o quê. Eu falei, não. Muito pelo contrário, deu muito certo. Você imagina 118 milhões de litros d'água do lado de fora. Verdade. Ia fazer um estrago. O estrago que não ia fazer. Verdade. Ia fazer um estrago. Né? Aí, e lá é uma operação dia a dia. Dia e noite. 24 horas, 7 dias por semana. Aí, qual era o outro desafio? O da Praça Vanhagem, que a gente estava ainda licitando, terminar em outubro de 2016. Não, em agosto de 2016. Meu amigo, que loucura. Que loucura. Ali a gente tinha que rasgar um pedaço da Avenida do Maracanã para fazer a interligação no Rio Maracanã, ali, e fechar trânsito. Cara, um caos. Um caos aquilo ali. Aí veio os colegas da 7 Rio. Aí vem os colegas da 7 Rio, que eu trabalhei na 7 Rio. E assim, eu acho que a grande vantagem que eu tive é que eu conhecia a galera da 7 Rio toda, né? E sempre me dei muito bem com a turma lá, né? O pessoal me xingou pra caramba, que não sei o quê. Mas assim, não dá pra fazer omelete sem quebrar os ovos. Exatamente. Nós fizemos as obras, executamos aí no dia... Cara, se eu não me engano, foi... dia 25 de agosto, alguma coisa assim, que marcou a inauguração, inauguramos, da Praça Vanhagem. Então, aí ficou lá o desafio do túnel do desvio do Rio Joana. O Rio Joana, para quem não sabe, é aquele rio que tem por trás do Pedro Ernesto, ali, ele passa ao lado da Praça Niterói, que o deságue do piscinão é ali no Rio Joana. Quando chega lá na frente, naquela curva que o Maracanã é do lado de cá, né? E a UERJ é do outro lado, ali a gente fez um desvio, fez um poço, e dali sai 2 túneis que passa por baixo da Radial Oeste, passa por baixo da linha do metrô, por baixo da linha do trem. Aí do lado de lá, na Visconde de Niterói, tem outro poço. E dali da Visconde de Niterói ele vira um túnel só, um túnel, apenas um túnel, e aí passa por baixo da Mangueira, perto ali da Quinta Boa Vista, e sai lá na Rua São Cristóvão. Eu acho engraçado, Cláudio. Nessa hora tem muita gente assistindo a gente, milhões de pessoas que passam ali no dia a dia não e não tem noção. Não fazem ideia. Né? Não tem essa noção do que Exatamente. obra é essa, da grandiosidade dessa obra. Exatamente. O desvio do Rio Joana é o maior túnel de drenagem que tem aqui na América Latina. São 2,5 km, praticamente. Quando ele chega na Rua São Cristóvão, ali embaixo da linha amarela, da linha vermelha, ele lá na frente vira
um canal, aí ele vai em toda a Rua São Cristóvão ali, quando chega perto da Avenida Brasil, onde hoje tem o Terminal Gentileza, Sim. aí ali ele vira túnel de novo. Aí passa pro bairro da Brasil, entra lá em Docas e deságua do lado do Canal do Mangue. Cara, você imagina fazer essas obras todas passando gente em cima, trânsito, carro, caminhão. E não é numa cidadezinha. E não é numa cidadezinha. Janeiro, Não é numa cidadezinha. Cara, quando chegou lá em Docas, para fazer a embocadura dele, nós tivemos que fazer uma secadeira dentro da Baía de Guanabara, ficar bombeando a água para poder fazer Um obrão danado com obra. E aí romper aquele muro, porque tem um muro ali, né? Romper aquele muro e aí deixar a água entrar e executar. E a gente terminou essa obra em 2019. Foi quando entregou efetivamente a obra funcionando em 2019. Quando chega em 2017, no finalzinho de 2016, o prefeito então me nomeia presidente da Fundação Rio Águas, prefeito Eduardo Paes. Quando chega em 2017, muda a gestão, eu acabo continuando, eu continuo como presidente lá, uma questão até que era um órgão técnico, né, e viram o meu currículo e tudo mais, continuo. Em 2019, finalzinho de 2018, me convidam então para presidir a fundação, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Que eu entro lá em 2019, fico até outubro de 2019, aí volto depois para Rio Águas em 2020 e termino a gestão lá da Fundação Rio Águas. Mas aí vale lembrar, antigamente, quando você pensava em chuva, quando chovia tanto na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar que o pessoal falava, não passa, fechava até o trânsito, né? Era a Praça da Bandeira. Praça da Bandeira. Aí eu fico brincando com todo mundo. Hoje eu folgo em dizer que qualquer lugar, quando chover na cidade do Rio de Janeiro, o lugar mais seguro para você ficar é a Praça da Bandeira. Tem uns colegas, se estiver escutando, Cláudio, que adoravam ficar na Praça da Bandeira. Pois é. Pois é, né? Não quer falar o nome da rua, não? Não precisa. O bom entendedor entende. Não, assim, o Cláudio, ali a obra do desvio do Rio Joana, e aí escuta só, Cleiton, foi a primeira obra, e aí foi por culpa do Cláudio, que eu subi de gaiolinha dentro da obra, num medo danado. Que foi uma época que, assim, a Rio Águas, ele é um órgão muito técnico mesmo. O Cláudio falou, isso é uma coisa sensacional, sabe? Um órgão extremamente técnico. Então, assim, passa mandato de prefeito, passa outro, ele continua sendo um órgão muito técnico. Tanto é que tem pessoas que, a maioria servidoras, né, estão lá 10, né, 15 anos. 20, 30 anos. E fica, né, porque é um órgão técnico. E aí, lá também eu tive a oportunidade, né, com o Cláudio também, de poder conhecer os reservatórios, entendeu? Então, assim, fica o convite aqui também, né? De lá conhecer, o pessoal que quiser. Né, conversar aí com o João Teles, né, que assumiu hoje o João Teles, o presidente, para poder... Muitos estudantes, né? Acredito que gostariam de visitar. Na nossa época de faculdade, a gente foi na da Vanhagem. É verdade. Para conhecer lá. Verdade Não, mesmo. bem legal. Acho que queria até abrir um parênteses aqui. Eu acho que é importante ressaltar da importância que o prefeito Eduardo Paes dá para a valorização dos servidores, né? Hoje a gente vê lá o João como presidente, o Wanderson, que era o presidente, né? Hoje o Wanderson é secretário de infraestrutura, né? Eu estou lá como subsecretário de habitação e vários outros colegas que ocupam cargos importantes dentro da administração da prefeitura. A gente queria ressaltar aqui o quanto o prefeito tem essa sensibilidade e o quanto ele vê a importância do servidor para que a administração funcione perfeitamente. Acho que é bem importante a gente ressaltar isso também. E aí eu fico um período, né, lá no INEA, que foi outro momento da minha vida profissional que me engrandeceu muito. É um órgão que tem um corpo técnico sensacional. Conheci pessoas sensacionais. Tenho amigos até hoje lá, que a gente se fala, que a gente
se encontra. E foi uma experiência, assim, de não só profissional para mim, mas também de vida. De poder conhecer um pouco de como é importante e necessário a escuta, né? Como é importante e necessário o desenvolvimento do município, do estado, porque todos os empreendimentos, não só habitacionais, mas industriais e qualquer outro tipo de empreendimento, necessitam de licenciamento ambiental. E eu fui também, foi um período muito, muito gratificante, que me engrandeceu muito profissionalmente. Tenho um orgulho muito grande, não só de ter presidido a Fundação Rio Águas, mas também de ter presidido o INEA. Aí acaba 2020, né, muda a gestão, volta o nosso prefeito Eduardo Paes, e aí eu sou grandemente agraciado, e agora vocês vão entender o porquê, Luiz, eu sempre trabalhei em favela. A nossa querida, eu chamo ela da nossa rainha, Marli Peçanha, então é nomeada como secretária de Ação Comunitária. E eu já conheci a Marli é sou fã da Marli, e ela então me convida, né, junto com o Pierre também foi trabalhar lá com ela me convida para assumir a chefia de gabinete da secretaria. Para vocês terem uma ideia, a secretaria era um pouquinho maior que esse estúdio. Se vocês forem entender, era um negocinho desse tamanho. E o que se tornou hoje. E o que se tornou hoje. E Marli sempre muito, muito visionária. A gente ocupou um espaço lá que não tinha meia dúzia de cadeira, não tinha computador, não tinha nada. A gente ficava no corredor, que o pessoal ia trocando, né, tirando cadeira. Cata essa cadeira daqui, cata a mesa dali e tal. Eu levava meu computador, meu laptop. E aí a gente começa a estruturar a secretaria para idealizar os projetos que estavam na cabeça da Marli. Aí a gente senta, faz reunião, e aí começa a agregar a equipe, começa a chamar um colega, chama outro colega, e monta uma equipe para poder colocar a secretaria para andar. E a Marli fala uma coisa muito interessante, que ela fala assim, eu falei para o prefeito, eu vou para a secretaria, mas é para trabalhar. Se for para inglês ver, nem precisa me colocar. Tu falou isso aí, Cláudio. Eu lembrei uma vez, uma certa feita, a gente batendo um papo, aí você vai confirmar agora, e a gente escutou a Marli falando assim, que o prefeito perguntou para ela, mas tu tem quantos engenheiros? É interessante. A gente começou a montar os projetos. Aí ela então idealiza o projeto que a gente chamou, que é o projeto master da secretaria, que é o Favela com Dignidade. No início ela chama Brilha Comunidade, que não sei o quê. Aí a gente foi apresentar o prefeito, fez, não, negócio de brilha aí meio esquisito. Aí o prefeito fala, não, faz Favela com Dignidade. Aí montamos o Favela com Dignidade, que é um projeto que a gente vai fazer umas ações nas comunidades, agregado com outras secretarias. Então aí vem a Secretaria de Assistência Social, vem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Habitação, Turismo, Parque de Jardim, todos os órgãos concentrados num único dia para prestar esses serviços para a população. E eu lembro que a Marli é ousada pra caramba. E eu sou meio maluco, fui embarcando junto com ela. Cláudia, a gente tem que fazer pelo menos um. Aí a assistência social tinha tenda, emprestava pra gente, o outro tinha cadeira e mesa, emprestava pra gente, e por aí foi. Cara, eu lembro que o primeiro que a gente fez foi ali na favela do Mandela, que foi no campo de futebol. Cara, metia a mão, montava a barraca, carregava a barraca, montava a cadeira, montava a mesa, não tinha equipe completa ainda, né? Botava a banner, distribuía água pra galera. Aí o pessoal, pô, Cláudio, mas tu vai meter a mão? Eu falei, meu irmão, a gente tá aqui pra trabalhar, vamos embora. Cara, foi um sucesso o evento. Sucesso. Atendemos mais de 1.500 pessoas. E isso a gente construindo o projeto, né? Como fazer, como formatar, aí tem que fazer a licitação, aí tem que correr atrás do dinheiro e tudo mais. Aí montamos o projeto Recicla a Comunidade, que é outro projeto sensacional, que a gente monta alguns pontos de reciclagem nas comunidades, as pessoas pegam o seu resíduo reciclável, leva até esse ponto,
né? Tem um cartãozinho, carrega o cartão, coloca um dinheirinho no cartão e vai nos comércios da própria comunidade fazer comprar uma cesta básica, um arroz, um biscoito. Isso mostra, assim, a sua relação com a sustentabilidade, né? Exatamente. Entendeu? Esse projeto, quando ela falou, eu falei, caraca, Maria, a gente estava conversando com isso lá no INEA e tal, não sei o quê. Aí montamos esse projeto. Depois veio o projeto Turistando com a Comunidade. Também. Aí nessa época, até a Bianca estava lá, a Bianca que formatou o projeto, que é a mesma coisa, vai na comunidade, agrega as pessoas da comunidade, coloca numa van, no ônibus, leva para o ponto turístico da cidade. Cara, a gente levou gente no Maracanã, levou o pessoal no Copacabana Palace. Cara, tem gente, cara, na cidade que não conhecia a praia, pra vocês terem uma ideia. Cara, impressionante. Impressionante, né? E aí vem, então, o projeto. Chega a Marli lá um dia. Cláudio, senta aqui, reunião. Eu, quando era mais nova, meu pai, no final do ano, mandava pintar a casa com cal, que não sei o quê. Eu quero montar um projeto desse, que não sei o quê. Eu falei, pô, Marli, maneiro. É um projeto de assistência técnica, né, de engenheiro e arquiteto para dar assistência técnica para quem não tem condição de contratar um engenheiro, que a gente chama de ATIS. E existe uma cartilha sobre isso, né, do IAB, do IAB do Paraná, tem o CAL aqui no Rio de Janeiro que tem uma cartilha, a gente começou a estudar, começou a formatar. Eu fui buscar algumas informações no Tribunal de Contas, aí eu fui conhecer a lei, né, que a lei é 11.888, que é a lei que regulamenta a questão de você oferecer esse tipo de trabalho, de serviço para a população, que foi criada também uma lei municipal, que é a lei da vereadora Marielle, que é 6.104, se eu não me engano, uma lei municipal, que aí dá legitimidade para o poder público fazer obra dentro da casa das pessoas. Então, até então, eu trabalhava nas comunidades fazendo as obras de infraestrutura, né? E as casas ficavam lá, deterioradas e tal, tudo mais. Montamos o projeto. Formatamos, vai fazer tantas casas, vai gastar tanto. Beleza. Aí a gente vai levar o projeto para o prefeito. Agora é a melhor história. Essa é a melhor história. Agora que vem. Essa é a melhor história. Aí eu chego lá, cara, todo nervoso, ela fala e tal, não sei o quê, prefeito, é o melhor projeto e tal. Ela, mas esse projeto é lá da habitação, Marli. Ela, não, esse o meu é diferente, que não sei o quê. Marli, eu vou dar para a habitação fazer. Aí ela vira pro prefeito. Primeira coisa que ela... Prefeito, o senhor pode dar, mas ninguém vai fazer melhor do que eu. Aí eu falei, caraca, maluco. Ela é muito doida. Achei uma doida aqui, eu. Aí o prefeito, então tá bom, mas ele vai gastar tanto. É pouco, é 300 milhões. Ele, Marli, tá maluca? Marli, tu tem gente lá pra fazer? Tu tem dinheiro pra fazer lá? Eu tenho sim. Eu falei, agora ferrou. Só tinha eu de engenheiro mesmo. Já tava amarrando as coisas da favela com dignidade, vou cair dentro. Cara, ele, tá bom, pode fazer. Aí liberou lá pra gente fazer umas 1.500 casas, um negócio desse, no primeiro ano ali, né? Na verdade, já em 2022 isso. Aí eu saio de lá, chego no hall do elevador. Caraca, Marli, você é maluca, Marli. Marli, eu não vou dar conta disso, não. Cláudio, agora a gente monta a equipe. Mas, cara, eu acho que é bem interessante a gente falar, assim, a minha trajetória na prefeitura, né? Que a gente está contando aqui ao longo do podcast. A minha trajetória foi essa. Desde lá de 97, trabalhando no Favela Bairro, vou para Sete Rio, volto, trabalho em grandes obras do Favela Bairro, depois no Morar Carioca. Vou trabalhar nos reservatórios, nos piscinões da Praça da Bandeira e da região ali do entorno do Maracanã, que o Cefet nunca mais teve inundação. Pois é. Nunca atrasou o início das aulas. Se tivesse um Cláudio Dutra antes... Naquela época. E uma prefeitura que pensasse exatamente. nisso, né? Um prefeito ousado que tivesse essa ousadia de fazer.
E eu acho que esse projeto da Casa Carioca, né? A gente nomeou o projeto lá como Casa Carioca. Esse projeto foi o projeto, para mim, que mais me engrandeceu como engenheiro e como servidor público. Porque eu pude ver e pude atuar com a minha profissão para aquelas pessoas que realmente precisam. Aí, Gabriel, você trabalhou lá, o Luiz trabalhou lá, o Cleito trabalhou lá, que aí é a equipe que eu falei, vamos montar a equipe. Aí chamou essa galera toda para trabalhar lá. A gente vê dentro da cidade do Rio de Janeiro, e aconteceram alguns episódios que ficam marcados para mim até hoje, vão ficar para o resto da minha vida, que aquela senhora lá na Penha, nem me recordo o nome dela, quando a gente foi fazer uma visita lá, ela abordou a gente, aí veio, me deu um abraço, eu queria agradecer muito ao senhor, a dona Marli e tal, meu banheiro ficou pronto, e hoje eu vou conseguir tomar banho de chuveiro. Cara, esse é o tipo de coisa que emociona demais, demais. A gente tem ainda pessoas nessas condições e que puderam hoje ter dignidade de poder ir para sua casa, ter um banheiro decente, ter um vaso sanitário, ter um chuveiro para tomar banho, né? Tem outra história também para mim que é sensacional, que é o do seu João lá na Providência. Seu João sempre muito grato. Ele tem uma deficiência, a gente fez todo o nivelamento da parte interna da casa dele para não ter ressalto. O banheiro dele era do lado de fora, né? Aquela famosa casinha na época da vovó, que o banheiro era separado, né? Nós fizemos um banheiro agregado da casa dele. E ele depois dá um depoimento, né? Dizendo que no final do depoimento dele, ele fala assim: hoje eu me sinto humano, hoje eu me sinto gente. Cara, isso para mim não tem preço. Então, Cláudio, aquela pergunta que eu te fiz lá atrás, a gente pode considerar, então, todas as áreas que você passou na sua vida profissional e nesse projeto Casa Carioca foi o mais impactante, é o que mais te surpreendeu. Exatamente. E aí, respondendo a sua pergunta, né, para mim, o projeto que mais impactou na minha vida como profissional, ao longo da minha carreira, é o projeto Casa Carioca, que eu tenho muito orgulho de poder falar, de poder agradecer imensamente a Marli, de poder ter dado essa oportunidade de a gente poder tirar esse projeto do papel. Verdade. Talvez até porque, como você era menor, acho que você via muito aquela situação ali. Conforme foi passando o tempo, você se formou e você estava de frente de um projeto que você poderia amenizar a vida de muitos ali. Exatamente. Que passavam por aquela dificuldade. Gente, eu passei por isso quando a gente foi morar lá no morro. Minha avó morava lá bem mais no topo e morava numa casa de madeira. Meu avô criava galinha, né? Meu avô criava porco, matava porco para vender lá no morro. E eu lembro, a gente na casa da minha avó, as galinhas passavam por baixo, né? Era mais elevado assim, mas era toda de madeira. A gente via as galinhas passando por baixo e tudo mais. Depois meu pai fez uma casa um pouco mais embaixo pra gente morar. E depois fez uma casa para minha avó morar. Tinha oficina de artesanato dele, que a gente trabalhava lá junto e tudo mais. E na casa que eu morava, por exemplo, né, a gente tinha o banheiro, que não tinha revestimento cerâmico, era só dentro do box. Não tinha box, tinha cortina, né? Mas a gente conseguia ter uma condição um pouquinho melhor, mesmo morando no morro. Mas eu via colegas meus que iam estudar comigo e tal, e a gente ia na casa um do outro, que a casa não era embolsada, que o banheiro não tinha nem o mínimo decente para a pessoa conviver. E eu poder reportar aquilo, tudo que eu passei na minha infância. Para sua profissão. E na minha profissão. E aí, Gabriel, o Cleito e o Luiz, a gente passou por isso junto lá, sim, né? Sim. Como a nossa profissão consegue dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas, só pensando um pouquinho do projeto, né? Não foi só a obra, né? A obra foi legal, importante, mas tiveram casos que a gente mudou a posição do banheiro, né? Trocou o vaso daqui para ali, botou o chuveiro ali, a pessoa que não conseguia entrar direito, mudou a porta de posição, lembra disso? Lembro, teve uma lá no próprio Sereno que a gente teve lá,
A mudança só da posição da porta de entrada fez com que ela conseguisse passar com a cadeira de roda. Do filho dela, então, exatamente. Uma coisa que às vezes ela não pensou, ninguém pensou. Exatamente. E sempre tinha dificuldade para entrar e tal. A gente inverteu a posição da porta. Eu acho que isso que é o trabalho do engenheiro, do arquiteto, para poder transformar um pouquinho da vida dessas pessoas que já é bem dura, bem desgastante. Eu lembro, eu moleque lá no morro, eu tive bronquite quando era criança. A dificuldade que eu tinha de subir, eu tinha que subir um pouquinho, e não tinha escada como tem hoje, né? Com as obras do Favela Bairro, não tinha escada. Era escada que o pessoal cortava na terra assim, ia jogando um negocinho ali, não tinha corrimão. Eu tinha que subir um pouquinho, descansava com minha mãe, subia mais um pouquinho, descansava com minha mãe, até chegar onde a gente morava. Então, para mim, o Cleiton é o projeto que eu mais me identifiquei como profissional, como servidor público, e eu poder ter dado essa contribuição, para mim foi muito importante. Cleiton, Luiz também, vou ressaltar uma coisa aqui que eu sei que é o pensamento de todos vocês. A grande inteligência, né, e sensibilidade, né, do prefeito Eduardo Paz de poder enxergar as necessidades, e aí não só com o projeto Casa Carioca, que esse realmente assim, é um carro-chefe com essa questão social, mas também o próprio Morar Carioca, a questão dos reservatórios também, porque quem mais sofre é o mais pobre. Exatamente. Entendeu? Não tem jeito, o mais pobre é aquele que mais sofre com a enchente, é o cara que passa pela enchente o tempo todo, depois tem que subir o morro lá, e pegou o ônibus em pé, chega em casa, ainda vai fazer a comida, tem filho, tem isso, aqui de manhã tá de novo no batente. Então, essa sensibilidade do prefeito, e também das escolhas, né? Que ele teve, tanto da implementação do Casa Carioca através da secretária Marli Peçanha, entendeu? E hoje dando continuidade com o secretário Gustavo Freire. Essa sensibilidade, ela há de se parabenizar, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque, cara, assim, o Casa Carioca, quando a gente fala, né? E eu ia falar em qualquer lugar, é uma coisa assim que as pessoas ficam encantadas. Como vocês fazem isso? Como a Prefeitura do Rio de Janeiro está dando sequência a isso? Dificuldades, né? O engenheiro acaba, né? Porque a gente estuda. Aí fica assim, né? Dentro da sala de aula. Falava muito isso antigamente, né? Eu já tô pensando na Hilux que eu vou comprar quando sair da faculdade, né? Achando que é mole. Vou ganhar o piso. Chegar, vou sair ali, vou ganhar o piso do engenheiro, pô, vou comprar a Hilux, vou viver. E aí, no mês seguinte que ele terminou, ele tá lá no alto do Lins, trabalhando no Casa Carioca, mas é gratificante. É gratificante. Entendeu? É gratificante, porque é uma integração gigantesca. Eu vou falar assim por mim. Antes de entrar no Casa Carioca, né, eu morava ali na Praça Seca, mas não morava dentro da comunidade, em casa de comunidade. Morava num apartamento simples, né, coisa simples. E eu vi as minhas dificuldades e talvez achava que aquelas eram as piores dificuldades que uma pessoa poderia ter. Entendeu? Naquele momento ali, jovem, né? Quando você sai, e é o que você falou, você enxerga que você está no século XXI, você está no Rio de Janeiro, e uma pessoa não tem um banheiro, ou a pessoa vive com esgoto a céu aberto dentro de casa, você fica assim, caraca, porra, o meu apartamentinho lá que eu morava na Praça Seca é bom pra caraca. Porra, entendeu? É um luxo. Eu andar de ônibus é um luxo. Entendeu? Então, assim, eu achei sensacional. Então, a inteligência do prefeito Eduardo Paz em ter criado, né, o Casa Carioca, ter apoiado a Marli Peçanha nessa criação... Não, ter criado a secretaria. Eu acho que isso já foi uma sensibilidade enorme. É uma coisa que, assim, mudou a concepção de vida de todos nós. Sem dúvida. Mudou, tenho certeza. Sem dúvida. Eu queria deixar registrado aqui também, Gabriel, porque quando fala de Casa Carioca, não tem como não se emocionar e deixar de falar, né? Eu queria deixar registrado, agradecer a secretária Marli Peçanha por me dar essa oportunidade, né? E agora, em sequência, com o Gustavo, nós ainda estamos lá, né, fazendo esse trabalho, mas o Cláudio tocou num assunto aqui que é muito interessante. A gente... Algum detalhe, eu lembro, Cláudio, aquela vez que tivemos a oportunidade de discutir sobre a ventilação da casa do morador. Sim. E a gente colocou um cobogó e mudou totalmente a vida, porque não tinha como abrir. Ela não conseguia dormir no quarto lá no fundo, né? Exatamente. Porque vivia mofada e aquilo ali,
um simples cobogó que nós colocamos, né? Que, de repente, para a gente que é da parte de engenharia, achando que um simples cobogó não resolveria o problema de uma senhora, e resolveu, né? Exatamente. Ela conseguiu dormir melhor, conseguiu ficar melhor. Não, e a gente fala que é unânime, que impacta todo mundo. Por quê? Impactou todos na gestão da Marli, enquanto ela estava como secretária, impacta todos que estão na gestão atual do Gustavo, né? Que a gente vivencia isso. Impacta todos. Todos passam a ter a mesma sensibilidade e ficam assim, caramba! Primeira palavra que falam entra, caraca! Olha aquilo ali. A minha vida era um luxo. Do que eu então, e aí outra coisa que eu tenho para falar é que isso a gente hoje chama de engenharia social, né? Tá ali, né? A gente acaba apelidando de engenharia social. E também falar para todos aqui que você tem essa luta hoje dentro da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, né? Da ABENC. Exatamente. É uma coisa que veio através de uma associação que também a gente tenta implementar isso da maneira mais vasta possível, né? Atingindo o maior número de lugares, entendeu? Então, assim, parabéns também pelo presidente da ABENC, não só o subsecretário de habitação, entendeu? Não, muito obrigado. A gente ficaria aqui o resto da noite falando do Casa Carioca, mas deixar registrado a importância, né, dessa visão. Eu vejo que o prefeito é um gestor visionário, e ele ter visto a importância da criação da secretaria e também a importância de ter colocado a Marli como a primeira secretária para poder transformar aquela secretaria que em 2021 não tinha uma salinha do tamanho desse estúdiozinho, 5, 6 cadeiras, não tinha computador, a gente usava o computador próprio, e ela em menos de 4 anos se transformou numa secretaria que hoje tem uma importância tremenda, não só para a gestão da prefeitura, mas também para a população das comunidades. Eu acho que isso é importante a gente registrar. E aí, muda a gestão, eu volto, como a minha origem é a Secretaria de Habitação, eu volto agora no início desse ano para a Secretaria de Habitação como engenheiro, que eu estava lá na SEAC até o final do ano passado como subsecretário, né? E volto para a Secretaria de Habitação como engenheiro, que eu sou engenheiro, sem cargo, sem nada, mas fico muito feliz de, então, o secretário Diego Zeidan, né, através de um amigo comum nosso, me apresenta a ele, então ele me convida para assumir a coordenadoria de obras no início de 2025, lá em janeiro. Aí eu volto, então, para minha origem lá atrás, desde 97. Eu saí da habitação em 2014, né? Aí 11 anos depois volto lá para a habitação e a gente está lá voltando a fazer as obras do Mora Carioca, as obras de infraestrutura nas comunidades. Ao longo desses anos de criação da secretaria, a secretaria fez 31 anos esse ano. De 1.072 favelas, foram feitas 159 comunidades foram 100% urbanizadas e mais 143 parcialmente urbanizadas. Parece pouco dentro do total, né, de 1.072, mas pelo censo do IBGE, as pessoas que moram em comunidade dentro da cidade do Rio de Janeiro são cerca de 1.350 pessoas, nas 1.072. E as quase 300 obras que nós fizemos já dentro das comunidades, elas já impactaram cerca de 850 mil pessoas. Ou seja, mais da metade do total já foi alcançado de pessoas que moram em comunidades já foram alcançados. Então, é um número expressivo se a gente olhar para o número de pessoas que foram atendidas, né? Existem muitas comunidades pequenininhas, de 100, 150, 200 habitantes, que essas agora são aquelas que a gente está trabalhando para montar projeto, para poder avançar com o trabalho de urbanização. Agora vai a fala do Cláudio. O Cláudio já falou pra caraca, né? tá com sede não, Cláudio? Aqui, e tem mais coisa, rapidinho, Cláudio, desculpa. Agora, falando como... O que? Pergunta aqui.
Tem pergunta, Grito? Pergunta. Então faz a pergunta. Calma aí, é que eu ia falar para passar o bastão agora pro Cláudio, presidente da Bank, né? Mas tem alguém que mandou pergunta? E aí, Lu? Pergunta aí. Pera aí, Cláudio. Ih, rapaz, Tem tem mesmo, ó. diversas. Aí escolhe. Vamos lá. Vamos escolher uma, depois aí o Cláudio entra na. Aí volta como pra Bank. como presidente de sessão Tem da Bank. gente querendo falar do Casa Carioca, é bravo demais, né? Não, é uma pergunta, sim, até acho que legal, né, Cláudio? Como eles conseguiram seguir as normas de engenharia no projeto Casa Carioca? Ah, gente! Essa é boa, Uma vez que as moradias não foram construídas dentro dos padrões, realmente, sem nenhum critério técnico, né? Essa é boa. Então, aí é que entra o trabalho do engenheiro do arquiteto, para a gente adaptar a construção da pessoa dentro das normas técnicas que são vigentes. Evidentemente que a gente não consegue colocar 100%, mas o exemplo que você deu, a porta daquela senhora, a porta de entrada era uma porta que não era um padrão para a porta de entrada, nós retiramos a porta, invertemos a posição dela e colocamos uma porta padrão de 80 centímetros, de 90, porque ela era cadeirante, para que ela pudesse acessar. A posição da porta do banheiro, normalmente é uma porta de 60, porta do quarto, né? O vaso sanitário com relação a posicionamento da pia, do vaso, do chuveiro, né? A gente manter a parede hidráulica para as instalações estarem sempre na mesma posição. Então, tudo isso foi o trabalho que nós fizemos para adaptar aquelas moradias que não tinham e não foram construídas dentro da técnica, para que a gente pudesse colocar a técnica a favor da pessoa que morava lá. Exemplo, né, que ele deu, o porquê do cobogó, né? A pessoa tinha no fundo da casa dela um quarto que ela não conseguia habitar porque não tinha ventilação. E o único modo da gente ventilar era para frente. Então a gente fez nas paredes que dividiam os ambientes, colocamos em cima o elemento vazado, que a gente chama tecnicamente, o cobogó, dentro da técnica, dentro da norma, para que pudesse ter a ventilação e a pessoa conseguia voltar a habitar o quarto da casa dela. Então, assim, essa adaptação era nossa responsabilidade como engenheiro, como técnico, para que pudesse, e arquiteto, para que pudesse, então, adaptar aquela construção que não foi construída dentro da norma, ficasse dentro da norma. Aí, além do projeto, a gente também executava a obra. Isso, não, e mostrar também a expertise de situação, né? De cada um, porque a gente pegava vãos de banheiro de 45 centímetros, pô. 50 centímetros, a pessoa passava assim. Passar de lado. E não tem porta, como é que você põe uma porta? E agora? Você dá um jeito. Cleito passava, eu acho que eu não passava. Cleito não passava, o Cleito acho que não passava. Não passava, não. Eu perdi 3 quilos, gente. Se percebe. Bem perceptível ela. Bem perceptível. Aí voltando com a Bank, Cláudio. Não vou soltar a sua surpresa, isso aí deixa pra lá. Deixa pra Só no final. Surpresa no final. Surpresa no final. No final, porque não pode estragar agora, Gabriel. A Bank, a partir da sua... a partir da eleição, né, da presidência que você assumiu, ela, como você falou no início, teve um crescimento gigantesco para os parâmetros que ela tinha Exatamente. No momento. Então, queria perguntar, como uma associação que trata especificamente dos engenheiros civis, é muito importante que se discuta não só o fato da questão da lei da ATIS, né, porque hoje muito discutido aqui no Rio de Janeiro dentro do CAL, né, dentro do pessoal da arquitetura, mas também com a sua experiência em questões sustentáveis e de drenagem, né? Exatamente. Olha, com relação à Bank, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, que nós somos engenheiros e nós participamos de um conselho, né? O Conselho de Engenharia, o CREA. E eu já tenho mais de 20 anos de formado, na verdade mais de 30, porque quando eu me formei como técnico, o técnico ainda era agregado ao CREA. Sim. Então a minha ligação ao conselho foi sempre distante, pagando anuidade e pagando RT. Pagando anuidade e pagando RT.
E chegou um momento que nós juntamos alguns colegas que eu conheci ao longo desses anos, né, e é importante frisar, que estavam indignados com esse posicionamento do CREA ao longo de todos esses anos. Eu tenho 25 anos de formado, né, tem colega com 30, com 40, com 50 anos de formado, e o CREA sempre foi assim, né? Sempre foi distante do profissional, e eu entendo que o conselho está lá para valorizar o profissional, né, fiscalizar o exercício da profissão, mas orientar. Então, nós, há 2 anos atrás, fizemos uma reunião com esses colegas, que aí foi com o Miguel, com o Felipe Brasil, né, com a nossa turma lá que a gente conhecia, e nós entendemos que a gente tinha que colocar o nome de alguém do grupo para que pudesse vir candidato a presidente do CREA. Com um direcionamento, né? O CREA tem que mudar o pensamento, tem que mudar a gestão e tem que mostrar para o profissional que o conselho está lá para dar apoio para o profissional. Que o conselho está lá não só para cobrar RT, não só para cobrar anuidade, mas que o profissional entenda que ele pode se aproximar do conselho para ter um curso, para ter uma palestra, para ter uma orientação, para ter um direcionamento para uma vaga de emprego, né? E para cobrar daqueles profissionais ou daquelas pessoas que não têm a ética de trabalhar e fazer com que a engenharia seja feita corretamente. Então, nós montamos esse grupo, vocês participaram disso junto com a gente, né, que foram extremamente importantes, fundamentais para que acontecesse na época da eleição. Foi a primeira eleição online. Pra vocês terem ideia, o CREA tem 70 mil profissionais inscritos e toda eleição era 1.200 profissionais que votavam. Né? Botavam a runazinha lá no papel e tal, né? E não tinha representatividade nenhuma. Nessa primeira eleição online, né, o Miguel teve 3.600 e poucos votos, ou seja, muito mais do que qualquer outra eleição. Sim. Os outros candidatos, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Ou seja, nós tivemos aí mais de 10% dos profissionais votando. Isso já foi um avanço muito grande. É uma mudança muito grande. Isso, além da gente poder ter, né, passar as informações para os nossos colegas que a gente conhece, com quem você estudou, com quem eu estudei, com os engenheiros que eu conheço, né, isso teve condição da gente abranger um pouco mais de profissionais para acreditarem no projeto e o projeto ir para frente. Dito isto, o Miguel então assume em início de 2024 a presidência do CREA, com um desafio muito grande de mudar esse paradigma, de mudar esse pensamento, mas com muita resistência interna, que é normal dentro da questão política, né, que isso faz parte da política, e vem trabalhando durante todo o ano passado, ajeitando a casa, ajustando, colocando as pessoas certas no lugar certo. E esse ano faz um grande evento, né, que passou ali quase 8.000 pessoas no evento do CREA aqui. Foi também um marco para a engenharia, para geociências, para agronomia. E lança, na última semana, o aplicativo do CREA, que foi uma das promessas de campanha, né, mostrando para os nossos colegas, para aqueles que estão vinculados ao CREA, a evolução. Cara, antigamente, para a gente emitir uma RT, você tinha que entrar na internet, só podia usar o Mozilla. Ninguém usava o Mozilla, você lembra disso? Sim. Né? Em 2023, você só conseguia abrir o site do CREA pelo Mozilla. Né? Isso já mudou, o Miguel já implementou no ano passado. Abre em qualquer... navegador. Browser. Qualquer browser, né? E começou a trabalhar na implementação
de uma tecnologia, né? A engenharia para a tecnologia, para poder melhorar o aplicativo foi sensacional, a gestão do CREA. E o aplicativo, para mim, é assim, fundamental. Tem todas as informações lá, tudo que você precisa. E a tendência é evoluir, né? Uma das coisas que são outro calcanhar de Aquiles que tem no CREA. A empresa, o profissional emite RT, termina a obra, tem que ir lá registrar o cadastro dele para tirar a certidão, né? Para poder participar de licitação. Amigo, era outra maluquice, demorava pra caramba, aí tinha que ficar um falando com o outro. Era no papel, né, Cláudio? E era no papel, tinha que autenticar. Isso já está começando a evoluir daqui a algum tempo. Vai ser direto no aplicativo. Pô, bacana. O profissional vai ter a RT dele. Se colocar lá a documentação certinha, seguir os parâmetros certinho, vai emitir a certidão. Então, assim, é uma evolução que precisou ter alguém com a visão que o Miguel tem, com a força de vontade que o Miguel tem, com a equipe que hoje tem lá, que é uma equipe sensacional, para poder evoluir. E a nossa ideia é que continue, que ano que vem tem eleição de novo. Os engenheiros aí, galera, vamos pensar para a gente continuar. Não só os civis, todos os engenheiros. Todos os engenheiros. Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho de evolução lá dentro do CREA. O CREA, ele é formado pelas entidades. Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros e as associações. Então, tem diversas associações e uma delas é a ABENC, né? Tem a Associação dos Engenheiros Agrônomos, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista e a Associação dos Engenheiros Civis. A Associação de Mulheres da Engenharia. E cada entidade dessa tem um número, uma quantidade de assento dentro do conselho. E como funciona a questão interna do conselho? Tudo é colocado em plenárias e as decisões são tomadas ali em conjunto. Para você ter ideia, o Clube de Engenharia tem 20 e tantas cadeiras, o SENGE tem mais 20 e tantas cadeiras, e as outras associações têm uma, duas, nenhuma. Por quê? As cadeiras são formadas pelo número de associados que estão nela. Ô, Cláudio, isso é ótimo de se explicar, porque muita gente não tem o acesso a como funciona todas as questões do CREA, o sistema, né? É isso. E aí, essa explicação é bom porque as pessoas têm analogia com uma Câmara dos Vereadores, por exemplo. Qual o partido que tem mais representatividade, tem mais representantes, tem número de cadeiras maiores, exatamente, né? Muito bacana. Então, assim, é igual o Miguel ser o gestor ali, o prefeito, e ter lá a galera que é contra, que é a favor, e que fica naquela guerra lá, que é legítimo, né? A gente vive numa democracia. Então, tinha a associação, a ABENC, que a gente então foi, junto com alguns colegas, a gente foi convocado para poder participar da eleição da associação e poder mudar a cara da associação e poder fazer com que a associação cresça e tenha mais assentos na plenária de conselheiros do CREA. Então, como eu disse, nós saímos de 100 e pouco para 1.000 e pouco, nós tínhamos apenas um conselheiro, passamos para 4 esse ano, e possivelmente ano que vem nós vamos ter 4. E o interessante é que a gente tendo 4, os outros perdem, né? Que o número total é limitado. Então, vai dando aquele equilíbrio. O nosso desafio da ABENC hoje é poder fazer com que os profissionais da engenharia civil conheçam a associação, né? Apesar de ser uma associação que foi criada em 1978, foi perdendo espaço, foi perdendo representatividade. Então, a gente precisa retomar esse protagonismo da engenharia, não só da engenharia civil, mas o protagonismo da engenharia como um todo no nosso estado, porque, assim, sem a engenharia não há desenvolvimento, né? Sem o engenheiro não há desenvolvimento, e a gente precisa voltar a ter esse protagonismo para que a gente possa ter novamente, como diz a Marli Peçanha, voz e vez, que sejamos consultados, sejamos
informados daquilo que a nossa cidade, o nosso estado precisa. Então, a gente aceitou esse desafio, estamos lá fazendo esse trabalho e vamos ter uma surpresa muito interessante para que todos os nossos engenheiros civis do estado do Rio de Janeiro participem e que vire um marco da engenharia civil no nosso estado. Lembrando que o engenheiro civil, ele é a maior representatividade do CREA, não é? São o maior número de profissionais registrados no CREA. É o engenheiro civil. Por isso é importante ter uma associação representando aqueles que mais têm representatividade dentro da engenharia. Tem uma visão de crescimento muito grande, né? Ainda. Exatamente. Né? E tem mais perguntas? Vamos ver aqui se alguém mandou mais uma. Fala, Cleito. Que já tá para finalizar, né? Tá chegando às considerações finais, né? E essa pergunta aqui vai de encontro à surpresa, hein? Só que se eu falar, vai ser... Então, melhor deixa pro final. Quando chegar no final, eu falo. Deixa pro final. A gente faz essa pergunta. Tem mais outra aí, Cleiton? Tô vendo aqui. Não, tem uma questão aqui, Cláudio, mas acho que é uma questão... que era até sobre a pergunta sobre as obras do metrô, entendeu? O problema lá da paralisação por conta do... Aí a pergunta, na verdade, da Gávea. É da Gávea, Por que se encheu ali para poder... Entendeu? Quando parou a obra, né? Daí... Não, isso é interessante, é uma pergunta interessante porque você imagina um buraco dentro da terra que foi aberto com a sua estrutura lateral para que ela possa se juntar depois ao fechamento de cima após a escavação dos túneis. E naquele trecho ali na Gávea, exatamente onde era onde era a estação, foi paralisado e ficou lá o tatuzão, que eles chamavam, né? E a obra paralisou e tem aquela questão de você manter aquilo estável até a execução final da obra. Sim. Como a obra não terminou e você não ia terminar todos os serviços necessários para isso, né? E para que o poço não feche, foi necessário inundar para que a água, então, estabilizasse as laterais e a parte de cima da estrutura. Então, a inundação foi necessária por conta disso, né? Quando retomar as obras, vai ter que ser feito todo um trabalho de verificação, de monitoramento, até para poder você tirar a água toda, não pode tirar de uma vez só, porque tem que ver o comportamento da estrutura e tudo mais. Então, se você tirar de uma vez, é igual você pegar uma bola cheia de água, uma bola de flecha cheia de água e tirar a água toda dela, ela vai fechar de uma vez só. Então, existe toda uma técnica, todo um monitoramento. Existem engenheiros civis especializados só nesse tipo de técnica. Quando nós fizemos as obras do túnel ali que passou por baixo da linha do trem, da linha do metrô, por exemplo, nós tivemos que colocar monitoramento na linha. Pra você ter ideia, o metrô permitiu um desvio na linha do trem de 3 milímetros. Né? O do metrô, 0. Então a gente tinha monitoramento com pesômetros que o pessoal ia lá e verificava todo dia. Vai começar a trabalhar hoje? Ele fica. Aí ia trabalhando. Ficava uma galera lá acompanhando o monitoramento para poder ir avançando com a escavação. Então é uma coisa muito sensível e que precisa, né, aí a questão técnica mesmo para que as obras avancem. Então até para hoje esvaziar, tem que esvaziar com uma certa técnica, com um certo... retirando a água com uma certa vazão para ir fazendo monitoramento para não dar esse tipo de problema do túnel fechar. Bom,
O papo tá muito bom. A gente já... Chegando a quase 2 horas, né? Caramba, isso tudo. De conversa muito boa, enriquecedora. Que está ficando para a história. Vamos, né? É isso, bem sincero, isso tá ficando para a história. Então, Cláudio, a gente queria deixar aqui para você alguma consideração final e o agradecimento gigantesco por dispor do seu tempo, estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. Discutir a engenharia. Não estou esquecendo de Tá? nada, não? O quê? A surpresa. Então, eu acredito que nas considerações finais vai ser falado, né, Cláudio? É isso. A surpresa. Faz aí a pergunta. Faz a pergunta. Agora é a hora da pergunta. Faz a pergunta de emenda. Boa. Cláudio Dutra. O Rio de Janeiro está muito atrás de São Paulo em relação aos eventos para a categoria da engenharia civil. Tem muito tempo que não ocorre um congresso ou seminário no nosso estado. Aí foi muito direto. Você pretende realizar esse tipo de evento? Que é uma coisa que é um anseio muito grande, né, dos engenheiros. É um anseio muito grande e é também um anseio nosso como presidente lá. E respondendo a pergunta, sim, nós teremos o primeiro congresso estadual de engenharia civil promovido pela ABENC, com apoio do CREA, com apoio da Mútua. Acho que é importante a gente também frisar a participação da Mútua no nosso evento. É o primeiro CONABENC, Congresso Estadual da Engenharia Civil, da Associação da ABENC. E vai ser dia 13 de novembro. Anota Tá? aí. Olha o spoiler, hein? A gente já tá hoje... Isso, podia falar? Não, agora vamos embora, vamos divulgar. Vambora. Começou, agora tem que falar. Agora, a gente na próxima semana vamos colocar no site, vamos colocar nas nossas redes sociais, mas tá o spoiler aí pra galera, tá? O valor das inscrições, a participação de todo mundo é importantíssima e eu acho que vai ser um dia de troca pra gente falar sobre tecnologia, pra gente falar sobre a profissão, pra gente falar sobre as grandes obras da engenharia aqui no nosso estado, né, que esse vai ser um dos temas do Congresso, as grandes obras da engenharia no Rio de Janeiro. E nós discutimos aqui, falamos sobre 2 grandes obras, que foram os Piscinões e o Desvio do Rio Joana, que foram obras sensacionais e que as pessoas que passam por ali não têm ideia do que seja, mas que foram extremamente importantes e estruturantes para aquela região. Então participem do primeiro CONABENC, estão todos convidados, convocados. Anotem aí, 13 de novembro. Vá lá no nosso Instagram, abenc.rj, e que as informações vão estar lá a partir de segunda-feira. Gente, olha, isso não é para qualquer um não, hein? É mesmo. Não é não. Em primeira mão no podcast dos Engenheiros Anônimos, Primeiro episódio. o anúncio do... Primeiro CONABENC. Sensacional, Cláudio. Parabéns. Parabéns. E agora vamos para... A sua consideração final já foi a melhor possível. Já foi o melhor possível. Não, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu acho que é importante a gente poder fazer essa troca, colocar a experiência, né, de vida, de profissão e de trabalho ao longo de todos esses anos que a gente tem tido a oportunidade de trabalhar para a população do Rio de Janeiro e deixar registrado que a importância da participação da nossa categoria nos conselhos, no nosso conselho, a importância da participação dos engenheiros civis na nossa associação, na ABENC. Então, entre lá no site, se cadastrem. Importante ir lá no site do CREA, no seu registro do CREA, e colocar lá que você é associado à ABENC. Tem uma opçãozinha lá de você, qual é a entidade que você participa. Coloca lá a ABENC, que isso vai aumentar o nosso ranking lá. A gente pode pedir o nosso editor para botar aquele videozinho. Isso, bota lá o videozinho que a gente tem depois. o videozinho Cláudio, explicando como é e tal. Suas redes sociais, rede social da ABENC. Então, a minha é travada, cara. Mas é cbeduta_1973. Não, cbeduta_73, tá? A galera lá pode entrar,
Se for amigo do Luiz, do Gabriel, do Cleiton, eu aceito. Eu aceito. E da Bank? Da Bank é a Bank _RJ no Instagram, tá? E o site da Bank é www.abank.rj.gov.br. Cleiton Belacho, consideração final? É isso. É isso. Eu queria agradecer ao Cláudio Dutra ter esse privilégio de estar te recebendo aqui no nosso primeiro episódio. Agradecer, Cláudio, por você disponibilizar seu tempo, estar Prazer. aqui compartilhando com a gente um pouco da sua história, as suas experiências, e gratidão mesmo. E Tamo deixar junto. nosso jargão aqui, né? Show de bola, bicho. Show de bola, bicho! Rapaz. Não, abankrj.com.br. Corrigindo ao editor. Coloca aí. Luiz. Queria também agradecer o Cláudio. Comecei a trabalhar com ele em 2022, aprendi bastante, tem muita experiência, sabe muito. Verdade. E hoje ele só está compartilhando toda a experiência dele aí com a gente, com o pessoal que está nos acompanhando aí. Muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Cláudio, em nome aqui dos Engenheiros Anônimos, agradeço aí por você dispor seu tempo. Eu conheço você há mais tempo que eles. Pois é. Entendeu? Tenho muita gratidão, né, por toda a experiência trocada, a experiência profissional gigantesca que eu tive. Eu falo para todo mundo, eles sabem disso, que na Rio Águas foi o local que me amadureceu muito profissionalmente, me deu um crescimento gigantesco, entendeu? Agradeço. E o maior projeto que eu participei foi no Casa Carioca. Casa Carioca. Então, tem a sua presença e tem a minha gratidão por isso. Então, muito obrigado. Por estar aqui. E falar aqui pro pessoal que eu acho que o Cleiton não falou a rede social dele, eu vou falar a minha, Gabriel Antoni 35, com Y Antoni, né? E a nossa rede social aqui, né, o Instagram dos Engenheiros Anônimos, que é Anônimos Engenheiros. A gente vai estar sempre divulgando alguma coisa lá no âmbito da engenharia, principalmente da engenharia civil, e principalmente compartilhando mais histórias dentro aqui do podcast. Esse é o primeiro episódio de muitos que vem por aí. Valeu? O editor vai colocar lá depois lá. Como é que é o slogan? Café, bate-papo e diversão. E diversão. Bate-papo descontraído. Então vou... Bota a figurinha do show de bola também. Show de bola, bicho. Valeu. Então, gente, show de bola, bicho! Obrigado.